Olá, tudo bem? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Você aprendeu certo esse texto? Meu nome é Pablo e eu quero te convidar a estudar um pouco comigo as Escrituras e a Bíblia e entender o que realmente Jesus quis falar com isso. É interessante que a primeira coisa que nos vem à mente ao ouvir esse texto é: quem é fiel no pouco, poucos recursos financeiros, também é fiel no muito, com muitos recursos financeiros. Mas será que era isso que Jesus queria dizer? Para que a gente possa compreender a profundidade dessa mensagem, a profundidade desta parábola, você vai precisar pegar a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15, para que a gente possa compreender o contexto da história. E depois a gente vai mergulhar nesse texto que está em Lucas, capítulo 16. Em Lucas, capítulo 15, Jesus está falando ali, ele estava no momento, vamos ler o versículo número 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, após ouvir essa situação, Jesus estava ali sentado com publicanos e pecadores. E após ouvir a acusação dos fariseus e escribas, dizendo que o comportamento dele era errado por estar sentado com publicanos e pecadores, Jesus começa a mencionar algumas parábolas. E a primeira parábola que ele fala sobre a parábola da ovelha perdida, fazendo uma alusão a esse pecador, dizendo que quem é aquele que, tendo 99 ovelhas, se uma se desgarrar, não irá atrás daquela que se desgarrou, ou seja, do pecador que saiu do meio do rebanho, né? E ele foi atrás dele resgatá-lo. Então ele está falando do pecador nessa parábola, é a parábola da ovelha perdida. Em seguida, ele traz uma outra parábola, a partir do versículo de número 11, chamada a parábola do filho pródigo. É um pai onde tem dois filhos, um mais velho e um mais novo. O filho mais novo pede parte da herança, sai de casa, gasta toda a sua herança e depois se arrepende. Percebe que está em pecado, percebe que está numa situação desconfortável diante do pai e volta para pedir perdão. O pai percebe o retorno do filho mais novo, corre até o seu encontro, o abraça, entrega um novilho queimado e faz a maior festa porque o filho retornou para casa. O filho mais velho se sente incomodado com a situação, né, por conta que o pai perdoou o filho mais novo, mas aí ele lança ali uma lição ao filho mais velho, falando que o filho mais novo também precisaria do perdão, enfim. E essas são as duas parábolas que Jesus conta a respeito do pecador. Lembrando que ele estava sentado junto com pecadores e publicanos, e depois ele começou a ensinar aos escribas e fariseus as atitudes que ele estava tendo. Por que ele estava tendo essa atitude? Ele estava explicando sobre os pecadores. E aí depois a gente cai justamente na parábola e no capítulo 16, que é justamente essa parábola da que eu fiz a primeira leitura, onde está no versículo 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E aí eu quero chamar vocês para lerem comigo esse capítulo, tá? Lucas capítulo 16. Disse Jesus também aos discípulos, ou seja, ele está dando continuidade aos ensinos. Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta as contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra? Não posso. Também de mendigar? Tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado
Cada um dos devedores do seu senhor disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o senhor administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Vamos até aí e depois a gente dá prosseguimento. A gente vê aqui nessa parábola, no início da parábola, que há um administrador infiel, que está administrando de maneira errada as posses do seu patrão. E esse patrão, o dono da terra, sai. O administrador infiel entende que ele estava administrando errado e que o patrão iria cobrar dele essa má administração. E ele, com medo de ser demitido, ele fala: sabe de uma coisa? Eu vou pegar aos credores do meu patrão, né, e vou amenizar os débitos deles. E ele saiu chamando os credores e falou: quanto é que você está devendo? 100, coloca 50. Quanto é que você está devendo? 80, escreve 40. Quanto é que você está devendo? 20, coloca 5. E ele sai diminuindo os débitos das pessoas. Quando o patrão retorna, ao invés de repreendê-lo, o patrão elogia. E aí é onde está a chave do entendimento. Porque se ele tinha um débito com o patrão, o dono da terra, se ele tinha um débito com o dono da terra porque estava administrando errado, ele ainda agora, além de administrar errado, ele aumenta o prejuízo do senhor da terra. E aí o senhor da terra, quando volta, fala assim: muito bem, agisse corretamente e amenizasse o débito dessas pessoas, né? E aí a primeira pergunta é: quem é o administrador infiel? Gente, é muito interessante isso e é muito profundo. Jesus estava falando lá no começo para quem? Aí você precisa entender quem são essas pessoas. Jesus estava sentado junto com pecadores e publicanos, sendo repreendido por fariseus e escribas por conta da sua atitude. E Jesus começa a falar várias parábolas para ensinar essas pessoas sobre a atitude dele. Então, a partir daí, você já entende quem é o administrador infiel. Provavelmente você já entendeu. É o fariseu e o escriba. É o fariseu e o escriba. Ele está falando: olha, havia um administrador infiel que estava tomando conta das minhas coisas, porque quando Deus deixou com o povo judeu a administração de todas as escrituras, a administração das coisas do reino, estavam sobre a posse dos judeus. E ele disse: eu deixei com vocês, para vocês administrarem minhas coisas, mas vocês estão administrando de maneira errada, e eu vou cobrar de vocês essa administração. O judeu começa a entender, começa a refletir. O fariseu e o escriba começa a entender que a administração está sendo errada e começa a diminuir a cobrança que fazia sobre os devedores. Quem são esses devedores? Os pecadores, meu irmão. E aí eles começam a diminuir o peso da carga da cobrança sobre os pecadores. Ele começa a amenizar a carga das cobranças sobre os pecadores. Quando o patrão volta, quando o senhor volta, fala: muito bem, era desse jeito que eu queria que você administrasse. E não atribuísse mais dívidas sobre eles, mas amenizassem a dívida sobre eles. Amenizassem a dívida do pecado sobre eles. E não atribuíssem mais julgos de pecado sobre eles. Você consegue entender agora? Vamos continuar que o negócio vai ficar mais bonito ainda. Porque Jesus, ele deixa as coisas completamente claras para aqueles que querem entender. E ele fala de parábola para que seja de uma interpretação profunda, interna, para que você possa refletir sobre isso. E ele vai continuar. E elogiou o Senhor. O elogio agora. Elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente,
Aí ele fala, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu acho importante a gente falar sobre isso. O que ele está dizendo aqui, gente? O pecador não cobra do pecador. O pecador não estabelece sobre o pecador um jugo, porque são pecadores. Então não está ninguém estabelecendo jugo sobre ninguém. E aí ele fala, eles têm trato entre si, pecador com pecador, de melhor modo do que vocês, que são os filhos da luz, que deveriam ter um trato diferenciado com esse pecador, e não um jugo sobre ele, e não aumentar a cobrança sobre eles. É por isso que eu me assento com pecadores e com publicanos. Entende a profundidade disso, meu irmão? Mas vamos continuar, que vai ficar ainda mais lindo. E ele continua. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aqueles vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Esse pouco, você já deve ter entendido o que é. O pouco são as coisas aqui da terra, meu irmão. São todas as riquezas que você imaginar aqui dessa terra. Diante de Deus é pouco. E quem é fiel nesse pouco, dessas coisas todas terrenas, será fiel no muito. Terá o gozo do Senhor. E ele vai continuar. Se, pois, não se tornares fiéis na aplicação de riquezas da origem injusta, desse mundo injusto, dessas riquezas desse mundo injusto, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Como você pode querer algo do reino e algo de Deus e vindo de Deus, se você nem na terra consegue ser justo? Você não consegue nem ser justo com seu irmão aqui na terra, com o seu próximo, com aquele que está ao seu lado, que tem a mesma natureza que a sua, ser humano, e você não consegue ser justo com ele? Como é que Jesus vai lhe conceder as coisas do reino? Quem é fiel no pouco, com as coisas dessa terra, será fiel no muito, com as coisas do reino. Você está conseguindo entender o que Jesus está dizendo aqui? E vai continuar. Se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou lhe há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Só tem que haver um a quem servir. E o fariseu, ele era muito, mas muito apegado às riquezas, meu irmão. O fariseu era um típico judeu que dava dízimo das mínimas coisas, totalmente apegado às riquezas, totalmente apegado a cerimonialismo, totalmente apegado às coisas dessa terra, às coisas injustas do mundo iníquo, muito apegado, avarentos. E Jesus está dando uma lapada nele, dizendo, olha, não tem como vocês servirem a esse mundo e as coisas que há nesse mundo e servirem a Deus. O meu reino é diferente. Em meu reino é diferente. As leis são diferentes. As ordens são diferentes. As coisas giram de maneira diferente. Vai continuar. O caldo vai engrossar. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou de se devotar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse, vós sois os que vós justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Aquilo que há diante dos homens lhe traz prestígio, né? Daquilo que diante dos homens faz com que você olhe para ele e fale assim, meu Deus, que homem bem sucedido, que vestes tão bonitas que eles utilizam,
quantas riquezas que eles possuem. Aí ele diz, isso aqui é abominação, isso aqui para mim é coisas miúdas, isso aqui para mim não tem significado nenhum, isso não significa nada, esse mundo iníquo e as coisas que há nele, as minhas coisas são eternas, são celestiais, são de outro patamar, não é nada dessa terra. Aí ele vai falar, sobre a lei e os profetas vigoraram até João, desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino. Ele vem anunciando o evangelho do reino, uma nova doutrina, uma nova lei, onde há o amor ao próximo como principal pilar e o amor a ele acima de todas as coisas. Então, quando ele fala nesse seu texto, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Ele está falando sobre as coisas da terra e as coisas do céu, sobre as coisas e riquezas de origem iníquas e as coisas do céu, que não são corruptíveis. Amém? Você conseguiu entender? Obrigado. Até a próxima.